Seja bem-vindo de volta. Agora nós estamos na nossa nona aula e hoje a gente vai tratar sobre a terceira declinação. A terceira declinação, algumas pessoas pensam na terceira declinação como algo muito difícil, muito complicado, mas a gente vai tentar trazer umas dicas de memorização para que ela não se torne tão esse bicho de sete cabeças como ela pode parecer, mas na verdade a gente vai ver algumas relações que a terceira declinação já tem com a primeira e com a segunda declinação. E como a gente, no final das contas, já usa mais ou menos algumas terminações da terceira declinação nessas outras declinações. Além disso, nós vamos ver os paradigmas, ou seja, para ver essas relações da terceira declinação, nós vamos ver os paradigmas da terceira declinação com algumas palavras, porque como ela funciona um pouco diferente dependendo da palavra, a gente vai usar algumas palavras modelo para que isso se torne um pouco mais fácil para a gente, ok? Vamos tratar também sobre os pronomes interrogativos e os pronomes indefinidos, que também têm uma cara de terceira declinação, fazem parte da terceira declinação, bem como o número 1, que também faz parte da terceira declinação. Além disso, a gente vai tratar sobre o vocabulário, como sempre, para que você acrescente mais palavras no seu aprendizado do grego. Então, que Deus nos abençoe para essa nossa nona aula. Agora a gente vai falar um pouco sobre as declinações dentro dessa nossa introdução. E você deve lembrar a diferença entre a primeira e a segunda declinações. A primeira declinação são aqueles substantivos cujas raízes terminam em alfa ou eta. Já a segunda declinação são aquelas palavras, aqueles substantivos cujas raízes terminam em ômicron. E assim a gente conhece a primeira e a segunda declinações. E quando a gente vai falar sobre declinações, a gente precisa lembrar disso. As declinações não afetam no significado, mas nas formas, das palavras. Por exemplo, a gente pode lembrar das conjugações do português. Vamos lá. A primeira conjugação do português são os verbos terminados em AR. Comprar, jogar, estudar. A segunda conjugação do português são verbos terminados em ER. Fazer, comer. E terceira conjugação, terminados em IR. Partir, por exemplo. AR, ER e IR. Só que o fato desses verbos fazerem parte da primeira, segunda ou terceira conjugação nada diz sobre o significado deles, mas sobre a sua forma, certo? Nada sobre o significado, somente sobre a forma da palavra. E isso também se aplica ao grego, naquilo que a gente fala sobre as nossas declinações. Então, já tendo dito isso, nada tem a ver com significado, com semântica, mas somente com forma, a gente precisa lembrar sobre a terceira declinação. Então, substantivos cujas raízes terminam em consoante seguem o padrão da terceira declinação. Lembra, primeira declinação, terminadas em alfa e eta, raízes terminadas em alfa e eta. Segunda declinação, terminadas em ômicron. E a terceira declinação? São substantivos com raízes terminadas em consoante. Por exemplo, nós temos aqui a palavra sarc, ela é a nossa raiz dessa palavra. A palavra no nominativo é a palavra sarx, certo? Então, se nós temos aqui sarc, olha a raiz dela, termina em capa, é uma consoante. Então, eu já sei que sarx e sarc é uma raiz de terceira declinação. Esse substantivo faz parte da terceira declinação. Então, eu acrescento a sua terminação aqui, ômicron sigma, e formo a palavra sarcós. E assim funciona a terceira declinação. A terceira declinação ela é um pouco diferente das outras declinações, da primeira e da segunda, mas é possível aprendê-la. Também não é um bicho sim de sete cabeças. Há alguns padrões que a gente pode ver e aprender dela, e a gente vai seguir nessa aula tentando com esse propósito. Agora eu vou apresentar algumas dicas
para que a gente perceba a terceira declinação não de uma forma tão complicada como possa parecer, mas de uma forma um pouco mais simples, certo? Então essas dicas vão nos ajudar nesse sentido. A primeira delas é a seguinte: o caso nominativo, ele traz muitas mudanças. E eu quero dizer com isso na terceira declinação, porque a nossa tendência vai ser olhar para o nominativo e pensar, esse é a nossa base, porque ele sempre aparece no início dos nossos paradigmas. Mas isso não aparece com a terceira declinação, exatamente porque na terceira declinação o nominativo ele muda muito. Então não busque a raiz da palavra da terceira declinação pelo caso nominativo. Busque o caso genitivo, que é uma melhor opção. Por exemplo, até a forma lexical da palavra sarx, das palavras na terceira declinação, elas vão apresentar depois delas uma forma. No caso aqui, essa forma é ômicron sigma. O que é isso? Essa forma aqui está me dizendo que o genitivo da palavra sarx termina em ômicron sigma. Então, quando a gente olha para o genitivo de sarx, é sarcós. E agora sim eu consigo achar a sua raiz. A sua raiz está aqui. Sarcós, sarc, que é a raiz de carne de sarcós, e ômicron sigma, aqui o seu genitivo. Com o genitivo é mais fácil de achar a raiz. Bom, a segunda dica: o que acontecer no nominativo singular, ou seja, terminando em sigma, também acontecerá no dativo singular. Isso porque o dativo singular da terceira declinação também termina em sigma, só que em sigma iota. Por exemplo, com a raiz sarc mais o sigma do nominativo singular, nós formamos sarx. Depois nós vamos explicar por que ele se transformou esse xi aqui. Então, quando a gente vê sarc, mais uma vez a raiz, mais sigma iota, que é a terminação do dativo singular, então nós vemos sarxi. Exatamente porque nós também terminamos em sigma, só que aqui nós temos um iota também, e assim fica sarxi. Então, se aconteceu com o nominativo singular, também vai acontecer com o dativo singular. Próximo. Um ni cai quando seguido por um sigma. Então, perceba aqui, ó. Chin é uma palavra da terceira declinação, chin, mais sigma. Então, vai se formar tis. Tin mais sigma vai se tornar tis. Tin mais sigma iota também vai se tornar tisi. Você viu aqui, ó, ni é como termina numa consoante, terceira declinação. Mas se termina em ni, ele vai se somar a um sigma, o ni cai, então fica somente tis. O ni não aparece aqui. Do mesmo jeito, ni mais sigma iota. Ni mais sigma, cai o ni, fica só o sigma, então tisi. Essa é a ideia, nossa terceira dica. A quarta dica para a terceira declinação: um tal cai quando seguido por um sigma ou quando está no fim de uma palavra. Por exemplo, onomat é uma raiz de uma palavra da terceira declinação, termina em consoante, tal, mais sigma iota. Tal mais sigma iota, você vai ver, fica onômase. O tal não aparece aqui, porque o tal mais um sigma cai. A ideia de tsi, tsi. Esse som tsi acabou caindo somente para um sigma. Então, onômase, sem o tal. Onômate, por exemplo, no seu nominativo, se nós temos só onômate, então ônoma, porque o tal não pode ficar no final de uma palavra. Então, nós temos só ônoma. Essas dicas, a princípio, se você não entendeu, não compreendeu bem, fique tranquilo. A gente, na nossa explicação, vai poder seguir essas dicas aqui na prática e você vai ficar um pouco mais antenado com essa questão. A gente tem aqui 3 paradigmas, certo? O primeiro é o paradigma da terceira declinação, esse aqui à sua esquerda.
esse aqui é o da segunda declinação e esse é o da primeira declinação. Por que isso? Porque nas observações que nós vamos fazer, a gente vai ver como não é tão diferente assim o paradigma da terceira declinação para os outros que a gente já aprendeu. Então vamos lá, a partir aqui do da terceira declinação. Vamos começar com a palavra sarx. Quando você olha aqui para esse sarx, que é feito a partir da sua raiz, sarc, mais o sigma é igual a sarx. Você pode ver que isso aqui é um pouco diferente, mas não é tão diferente, por quê? Porque se você lembra aqui em logos, a raiz de logos é logo, e esse sigma final aqui é a marca do nosso nominativo. Ora, se o nominativo da segunda declinação é sigma no final, se você acrescenta um sigma no final também aqui da terceira declinação, você tem sarx. Então, nesse ponto você já viu essa questão. Agora nós temos uma breve diferença. A diferença que você pode ver aqui em sarc mais ômicron sigma é igual a sarcos. Então você pode ver que ele é um tanto diferente de logo, realmente. Mas se você vir aqui em grafês, a forma do genitivo feminino é acrescentando um sigma. Então nesse caso não é tanto uma diferença, é uma semelhança. Então, grafês, você acrescenta um sigma, na terceira declinação você acrescenta um ômicron sigma. E assim você tem a nossa ideia da terceira declinação. Já com relação ao dativo, o dativo não é tão diferente. Perceba aqui, ó. Logo, você tem o que nós chamamos de iota subscrito aqui. A figura do iota está presente. Já falamos que é uma marca do dativo. E o grafei também. Ora, se nós temos iota e iota aqui, apesar de eles estarem subscritos, mas eles ainda são um iota, o dativo singular da terceira declinação seria sarc mais iota, então fica sarqui. Então isso aqui também é uma semelhança. Já com relação ao acusativo, ele realmente é uma diferença. Então você tem aqui sarca, e aqui você tem logon e grafen. Realmente é uma diferença, e essa de fato é uma diferença da terceira declinação. Já o nominativo plural também se trata de uma diferença, já que nós temos logoi e grafai, e aqui nós temos um epsilon e um sigma. E essa de fato é uma diferença. Mas olhem para uma bela semelhança que nós temos aqui, sarc mais ômega ni. Nós já temos falado que o ômega ni é uma forma que muitas vezes ela é muito regular com relação ao seu genitivo plural. Então, logon, nós temos aqui ômega ni, grafon, ômega ni, e olha aqui, sarcon, ômega ni. Então, na terceira declinação, nós também temos uma semelhança. Aqui, no dativo plural, você tem sarc mais sigma iota. E você pode pensar, isso é uma diferença? Sim, pode ser uma diferença, já que aqui nós temos logos, iota e sigma, e grafais, iota e sigma. Mas se você perceber, se você fizer uma inversão aqui, entre esse iota e sigma, você vai ter um sigma e um iota. Nessa inversão, se você então analisar daqui até aqui, você vai ver que você também tem um sigma e um iota. Então não é tanto uma diferença, mas também uma semelhança, se você lembrar que você precisa fazer uma inversão. E dentro dessa inversão, portanto, você tem um sigma iota, sarc, mais si ou sin, se ficará sarcsin. Já com relação ao acusativo plural, de fato nós temos uma diferença. Sarcas, sarc mais
alfa, sigma, sarcas, e aqui você tem logos e grafás. Olha, já o feminino, você pode perceber que ele é uma semelhança. Não com relação ao o acusativo masculino plural, mas ao acusativo plural feminino. Então, você tem aqui também uma semelhança. Com isso, você pode perceber, então, que todas essas novas formas que aqui nós vimos não são tão novas para a gente como a gente pensava. Aqui, ó, sarxin, e aqui também sarcas, desculpe. Com tudo isso, você vê que a terceira declinação não é tão complicada assim como se pensa, mas ela pode ser aprendida sim por nós, e esse é o propósito do nosso curso. Lembre-se também de que, como o nosso curso é um curso online, o ideal é que você faça essas análises por si só também, e você tente memorizar essas formas finais, como a gente tem visto aqui, porque essas formas finais é que vão definir se você descobre ou não os casos das palavras quando você estiver analisando. Portanto, memorize essas formas, isso vai lhe ajudar no seu entendimento. Nesse nosso slide, a gente vai passar por 3 palavras que, de uma certa forma, representam as palavras da terceira declinação que possam aparecer no texto grego. Por exemplo, a palavra sarx, a palavra ônoma, que significa nome, sarx, eu já disse, significa carne, e tis, que é um pronome interrogativo. Mas vamos lá. Sarx é uma palavra cuja raiz termina em capa e representa, portanto, as palavras cuja raiz terminam em capa. Onômate representa as palavras cuja raiz termina em mat, e tin, as palavras cuja raiz termina em ni. Como assim? A maioria das palavras da terceira declinação vai cair dentro de uma dessas categorias, certo? E com isso, com o que a gente está vendo aqui, você vai poder reconhecer que já são da terceira declinação quando você as vir, e também poder reconhecer o caso delas e assim o significado delas. Vamos lá. Sarx é uma palavra que, se você deve lembrar que aqui estaria inserido, se a gente pode dizer assim, um kappa e um sigma, certo? Então, aqui nós temos um sigma, em ônoma nós não temos, mas em tis nós temos também. Então, é um padrão. A única diferença realmente está aqui em ônoma. Porém, se nós olharmos para o genitivo singular, sarcos, nós temos omicron sigma, onômatos, omicron sigma, e tinos, omicron sigma. Que beleza! Tudo muito igual aqui, omicron sigma, esse padrão. O dativo singular, você deve lembrar que o iota é uma marca do dativo. Então, nós temos sarki, onômati e tine. Com isso, você vê que o dativo é bem regular na nossa terceira declinação. Em sarca, perceba aqui, termina em alfa, ônoma termina em alfa também, e tina termina em alfa, o nosso acusativo singular. Então, é bem semelhante. Aqui no nominativo plural, sarques, uma semelhança. Tines também é epsilon sigma. A única diferença realmente nós temos aqui em onômata é realmente diferente. Mas quando nós chegamos para o genitivo plural, você vê aqui, ó, sarcon. Lembra que o ômega ni é uma característica dos genitivos plurais muito regular. Então, sarcon, onomaton, ômega ni, e tinon, ômega ni. Muito regular. Assim também você tem aqui sarxin, mais uma vez, capa mais sigma. Então nós temos um sigma aqui, apesar de ele estar aqui, vamos dizer, incluído. E onômase e também tisse, sigma iota. Ou seja, é bem regular também. O acusativo plural, sarcas, alfa, sigma, onômata, realmente diferente, mas quando você compara aqui sarcas com tinas, então você tem uma
semelhança. Com isso você vê que esses são padrões da terceira declinação que nos fazem lembrar essa semelhança entre eles e que a terceira declinação não é lá tão complicada assim, tão diferente como se diz, mas de fato é possível reconhecer os seus casos e também o seu significado. Já que a gente tem tratado sobre a terceira declinação, a gente precisa falar então sobre os pronomes interrogativos e indefinidos, que entram na ideia da forma da terceira declinação. Então, pensando nisso, vamos aqui, o que são os interrogativos, os pronomes interrogativos? Em português, a gente pode lembrar, por exemplo, de quem ou o que. Seriam os nossos pronomes interrogativos, por exemplo. Já que nós temos aqui masculino e feminino, o que é bom do grego é que masculino e feminino são os mesmos. Em português, nós não flexionamos os pronomes interrogativos ou indefinidos, mas no caso do português, aliás, no caso do grego, a gente faz isso. E só que o masculino e feminino, pelo menos, ainda são iguais. Então, quando a gente pensa aqui em tis, seria traduzido como quem, já que é pessoal, masculino e feminino. Tinos, genitivo. Lembra do genitivo, palavra-chave de quem. Tine, dativo, palavra-chave para quem. Tina, acusativo, objeto direto, então seria o nosso quem também. Nominativo plural. Tines, tinon, tisse e tinas. Já que a gente não traduz o plural de quem, então você pode traduzir esses aqui do plural com esses mesmos aqui que nós acabamos de colocar, ok? Já o neutro funciona um pouco diferente, porque o neutro nos dá uma ideia de impessoalidade, o que nos vai fazer traduzir o ti como nominativo singular como o que ou qual também poderia ser. E tino seria do que. Lembra a ideia de posse? Do que ou de qual? Tine, objeto indireto, palavra-chave para. Para que? Ou para qual? Ti vai ser novamente o que? Ou qual? Vai ser difícil traduzir o que, o do que, para que, o que para o plural, mas a gente pode traduzir o qual quando tiver a ideia de qual, então tina seria quais. Tinon seria de quais, porque é genitivo plural. Tisse seria para quais. Já o nosso tina aqui seriam quais. Já os indefinidos no português seriam os nossos alguém ou também algo. Seriam os nossos indefinidos. Então o tis aqui seria alguém, porque é nominativo singular. Genitivo usa a palavra-chave de, a ideia de posse de alguém. Tine, para alguém. Objeto indireto.
E tina será alguém novamente. Ti, já que alguém, nós não podemos traduzir alguém, fica difícil no grego, mas a ideia seria algumas pessoas, de algumas pessoas, para algumas pessoas, entendeu? Seria essa questão. Mas quando a gente pensa aqui no neutro, lembra da ideia de impessoalidade? Então, ti seria algo, tinós seria de algo, tini seria para algo e ti seria algo novamente. Também não temos como traduzir algo para algos, mas talvez algumas coisas, de algumas coisas, para algumas coisas e algumas coisas. Mais ou menos essa ideia. Com isso a gente completa a ideia dos pronomes interrogativos e indefinidos. Aqui nesse ponto a gente tem o número 1 com a função de adjetivo. Então, nós temos aqui reis, renós, reni, rena. E então, mia, mias, mia e mian. E ren, renós, reni e ren. O que é isso? Aqui seria o nosso masculino. Aqui seria o nosso feminino. E aqui o neutro. Tanto o masculino quanto o neutro seguem a ideia da terceira declinação. Já o feminino segue a ideia da primeira declinação. Então, com isso, nós temos réis, seria um, renós seria de um, reni seria para um, e rena seria um, objeto direto. Mia seria uma, mias de uma, mia para uma e mia no objeto direto uma. Ren, a mesma ideia, um, de um, renós, desculpe, de um, reni para um e ren de novo um. Com isso a gente tem o número 1 com a função de adjetivo que segue em uma boa parte, pelo menos no masculino e no neutro, o nosso bom e velho conceito da terceira declinação. Finalmente, com o nosso vocabulário, a gente vai tratar aqui a palavra hagios, significa santo. A palavra ei significa se, a ideia de condicional. A palavra eime significa exceto ou se não. Percebam aqui, ele é a palavra ei, junto com a palavra me. A palavra ei, já vimos, significa se, e não significa, e me significa não. Então é essa a ideia, se não, ou também de exceto. Reis, mia e ren são os numerais e significam o numeral um, ou uma, ou um, dependendo do gênero em que ela vai aparecer e com quem ela vai concordar. Eide significa nome. Corta. Eide significa agora ou já. Onoma e onômatos, o seu genitivo é um substantivo neutro, termina com, aliás, tem essa ideia aqui com o artigo to, que nos diz que ele é neutro. Então, nome, você pode lembrar, por exemplo, desse onoma, noma, nome. Assim, talvez você possa memorizar. Udeis, udemia e uden são palavras que significam ninguém, nenhum ou nada. Depende do seu contexto, né, de como ela vai aparecer. Mas a ideia é que se é nominativo,
se é masculino, desculpe, ou feminino ou neutro, dependendo de como aparecer. Se for masculino ou feminino, vai ter essa ideia de ninguém, ou talvez também de nenhum. Agora, se for neutro, vai ser a ideia de nada. Paz, passa e pan significa cada, todo, e no plural significa todos. Você pode lembrar da palavra pan, por exemplo, da palavra panteísmo. A palavra panteísmo é a junção de duas palavras, a palavra pan, que significa todo, e teísmo vem da palavra theos, como nós já vimos aqui, que significa Deus. Então, panteísmo é a ideia de que Deus, theos, é tudo e que tudo é Deus. Peri, com o genitivo, é uma preposição, significa acerca de, e como acusativo significa ao redor de. Você pode lembrar de periferia da palavra periférico. Então, nós temos aqui o centro e o que é periférico está ao redor de. Então, você pode lembrar da palavra peri dessa forma. Sarx é uma palavra feminina da terceira declinação. É uma palavra que significa carne. Agora, lembre-se de que ela é uma palavra bem teológica. É a ideia de que o verbo se fez carne. É a ideia sarx. Mas também, não só a ideia de homem em oposição a espírito, se nós pudéssemos falar assim, mas sarx também é a ideia ruim em que Paulo fala de carne como a nossa natureza pecaminosa. Então essa é uma palavra bem teológica, bem importante, vale a pena estudá-la. Sarx, então, significa carne. Syn, com o dativo, significa com. Syn significa com. Soma significa corpo. Você pode lembrar da palavra somatizar. O que é somatizar? É quando você tem um sentimento, algo psicológico, talvez, então isso passa para o seu corpo como uma forma de doença, enfim. Então, quando o seu corpo responde a um estímulo do sentimento, da mente, então nós dizemos que isso é uma somatização, né? Então, soma vem, então, da ideia da palavra corpo, certo? É algo que você sente no cérebro, talvez vamos dizer assim, no coração, e isso passa para o nosso corpo. O corpo responde ao que os nossos sentimentos, a forma como nós respondemos a isso, então é somatizar. Vem aqui da palavra soma, que significa corpo. Tecno, palavra neutra, significa criança. Então, tecnon, também a ideia de filho, também pode se significar assim. Percebam aqui para a diferença de tis para tis, a única diferença é esse nosso acento aqui. Com o acento tis significa quem, o que, qual ou porquê. Isso é a ideia com um contexto de pergunta. E o tis com o acento vai ter essa ideia de quem, o que, dependendo da palavra com que ele concorda. Se for um masculino, um feminino, então é a ideia pessoal. Quem? Se for no neutro, então é uma ideia de coisa, né? Então, o que ou qual. Mas também pode significar por quê. Tudo vai depender do contexto. E tis, sem o acento, vai ser aquele nosso adjetivo indefinido, né? Alguém ou algo, dependendo também da palavra com que essa palavra concorda. Então, esse foi o nosso vocabulário. Espero que você esteja memorizando ali com aqueles cartões que nós já falamos, cartões de memorização, ou outra forma que você tenha utilizado para memorizar. O importante é que você tenha essas palavras em mente, porque elas vão ser acrescentadas cada vez mais para que você tenha uma leitura mais fluente do Novo Testamento grego. Então, que bom que você seguiu comigo nessa nona aula, seguindo aqui a terceira declinação. Você percebeu, talvez tenha pensado, poxa, mas ela é
tão diferente da outra, mesmo ele tendo explicado ali essas relações. Bom, fique tranquilo. A terceira declinação, por mais que possa parecer mais difícil, tudo se torna, para qualquer língua, tudo é uma questão de prática. Quanto mais você tem contato com a língua, quanto mais você lê o Novo Testamento grego, você vai perceber algumas relações que no seu estudo você talvez não possa não ter visto, o que vai tornar você mais usual, ou seja, mais acostumado com aquele formato, e isso inclusive para a terceira declinação. Então tudo é uma questão de prática, tudo é uma questão de você em contato com o seu Novo Testamento grego. Eu não posso fazer isso por você. O que eu posso fazer por você é mostrar o conteúdo, mas a questão da prática, isso é você e o seu livro, é você e o seu Novo Testamento grego. Então, quando for fazer uma mensagem, uma pregação, um estudo bíblico, tente buscar ver como aquele texto funciona no grego, tente ler aquele texto, mesmo que você não entenda tudo, mas aquilo que você entender já lhe dá também uma certa vontade de aprender mais também. Viu que nós tratamos sobre os pronomes interrogativos e indefinidos, o número 1 e o vocabulário também.